meu nome é Rafael, todo mundo no mercado me chama de Rafa, sou o CEO aqui da TEM. E antes de começar o evento, eu queria contar um pouquinho para vocês porque esse evento é tão importante para mim, para a TEM e para o mercado. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, numa startup americana, chamada Cargo. Era uma empresa que botava uma lojinha de conveniência dentro do Uber. E durante a viagem, o passageiro podia comprar um brownie, uma bala house, alguma coisa desse tipo. E o meu time no Rio era o time de aquisição. Então, o que a gente fazia? A gente pedia uma corrida de 5 minutos no quarteirão e, nesse tempo, a gente tinha que convencer o motorista a botar a caixinha. Era um pitch elevator mesmo. O produto começou a crescer muito no Rio, aqui em São Paulo. Não sei se alguém já pegou algum carro com esse tipo de coisa. E aí, no dia do meu aniversário, depois de 1 ano de empresa, eu recebi uma ligação do meu chefe na época, presidente da Cargo Brasil, e ele me disse assim: Rafael, acabei de sair de uma reunião com o CEO da Cargo Global e a gente não conseguiu finalizar o último round de investimento. Você está demitido e você tem que demitir toda a sua equipe. Foi o primeiro baque que eu tive ali na minha carreira. E nesse mesmo momento, o meu pai ele tinha uma empresa de TI, a TEM Sistemas e Redes. Era uma empresa que chegou a ser bem grande lá no Rio, atendeu Coca-Cola, Petrobras, L'Oréal. Só que o grande produto dessa empresa era tecnologia para infra de rede. Roteadores, enfim, coisas desse tipo. Só que todas as empresas estavam saindo da tecnologia de infra presencial, né, ali, e estavam indo para a nuvem. AWS, Azure, esse tipo de coisa. Então, uma empresa que chegou a ter 50 funcionários, estava com 15 e dando prejuízo. Nesse mesmo momento, eu tomei decisão, né, eu estava demitido, eu vou ajudar meu pai comercialmente. Inclusive, eu trouxe o primeiro colaborador, que é o Luan, que está ali com a gente até hoje. Tá? Ele era nosso estagiário na época. E quando eu entrei na empresa, eu pensei, poxa, eu convenci um Uber em 5 minutos a botar uma caixinha. Acho que vender TI não vai ser tão difícil assim, né? Só que em 2 meses de empresa, quando a gente entrou, a gente percebeu que era impossível. Porque não era o problema da empresa em si, é que o produto não tinha mais demanda. Estava fora já de mercado. E nesse mesmo tempo, aconteceu um negócio chamado pandemia. Então, 2 meses no projeto, a gente não conseguiu vender nada e todo mundo teve que voltar para casa. A gente não tinha infraestrutura de home office, não tinha nada. Eu olhava para o lado e não via esperança. Aí até que acontece algumas coisas que a gente não consegue explicar. Não sei se é o cara lá de cima, se é coincidência. Mas eu recebi uma ligação. Essa ligação era do meu tio. Meu tio era diretor da CVM na época. Nem sabia o que era CVM. Ele falou assim: Rafael, foi aprovada uma nova resolução e eu quero fazer uma live no YouTube para explicar para os advogados do Rio de Janeiro, da OAB do Rio, como é que ela vai funcionar. Só que eu não tenho orçamento, não tenho dinheiro para nada. Você é meu sobrinho, sei que você mexe aí com TI, com seu pai. Faz uma live para mim. Nesse momento, eu falei, vamos entender, né? Não tenho nada melhor aqui. É sobre o que essa live? Aí ele falou assim, então, passou uma nova resolução que aprovava a realização de assembleias digitais. Eu achei bem interessante, falei, faço de graça, mas eu quero que pelo menos um colaborador nosso possa explicar os aspectos técnicos, tecnológicos da resolução. A gente fez essa live, e nessa live um escritório participou, alguns escritórios, foi um sucesso, e um desses escritórios indicou a gente para a primeira empresa, que foi a Tupi. E até hoje eu sou extremamente grato ao Luiz Grisotto, não sei se está acompanhando a gente, o time da Tupi, que fez assim, deu a confiança para a gente trabalhar ali e fazer assembleia. E naquela época, nosso portal de assembleia era um suporte para Zoom. Então, era com medo ali de fazer do conselheiro cair no meio, a gravação e tal, e era isso que a gente fazia. Aquele negócio deu certo, foi a luz que eu vi ali no final do túnel, e aí sentou eu e o Luan, né, virtualmente. A gente pegou a lista das 456 empresas listadas na época, eu lembro desse número de cor, e a gente começou a mandar e-mail para o RI. A gente recebeu muito não, muita resposta mal criada também.
mais algumas reuniões. A gente fez essas reuniões e foi fechando poucos clientes aos poucos, a gente foi crescendo, até que a gente conseguiu uma entrada na Eletrobras. E a Eletrobras foi uma assembleia que eu aprendi duas coisas. A primeira, que quando você faz uma assembleia para uma companhia do tamanho da Eletrobras, isso vira um selo para o seu currículo e outras companhias começam a confiar mais no seu produto. E o segundo ponto que eu aprendi foi que a real dor das companhias era as eleições de conselho, a contagem de votos e a emissão de relatórios, por conta da complexidade do ambiente brasileiro. Muita gente, inclusive, não entende isso. Eu vou ser bem sério, tem coisas que até hoje eu não entendo. E, nesse momento, eu cheguei para os meus sócios, na época, né, não era nem sócio, era meu pai e meu tio, né, falei assim, ó, eu acho que esse negócio TI não vai dar certo não, pessoal, e a minha sugestão é que a gente abra um novo CNPJ focado em tecnologia para o mercado de capitais. E tudo que sobrou de investimento, a gente investe em fazer uma plataforma para automatizar o processo de assembleias. Eles compraram a ideia, pegaram o final do caixa que a gente tinha na outra empresa, investiram tudo. E, felizmente, deu muito certo, né? Em 2021, quando a gente lançou a plataforma, foi um boom, e muitos clientes aqui que estão aqui hoje entraram nessa época, em 2021. De lá para cá, a gente lançou o produto de conferência de resultados, então muitos de vocês também fazem as conferências com a gente, inclusive quem está online está no nosso portal de conferência. A plataforma de gestão de conselho para governança e, mais recentemente, um produto que eu estou apaixonado, que é o nosso portal para automatizar o preenchimento do formulário de referência. E por que eu contei essa história toda? Enfim, se eu desapontei alguém aí, até me desculpo. Isso aqui é um desabafo de agradecimento, porque hoje a gente consegue juntar um palco como esse, com 90 pessoas presenciais e mais 150 online, é porque nossos clientes confiaram na gente, os nossos apoiadores confiaram na gente, e é por isso que a gente está aqui. O Machado Meyer, que é um dos patrocinadores, por exemplo, foi o primeiro escritório da consultoria gratuita para a gente no sistema de assembleia. O Matos Filho, time do Gui, sempre apoiou a gente em várias assembleias, deu vários feedbacks. Inclusive, hoje a gente faz parte do programa de inovação do Matos Filho, o ATIX. A Paulinha, o time do Demarestes, eles foram essenciais assim, para o nosso crescimento, tanto em processo como em produto, e foram um dos vocais aí no nosso portal de regulatório, né, para o formulário de referência. E o Cauê e o time do Piero Neto foi assim, um dos escritórios que a gente participou das assembleias mais complexas juntos. A gente aprendeu muito juntos. A gente agora ri, né? Mas na época era complexo. Enfim, queria agradecer a presença de todos, passar a palavra para hoje, meu sócio, Matheus Braga, para iniciar os trabalhos. Obrigado, Rafa. Não vou conseguir falar tão bem quanto o Rafa, né? Mas assim, como ele me apresentou, eu sou o CEO aqui da TEM hoje. E, reafirmando o que o Rafa falou, esse para a gente é um momento muito especial. E queria reforçar meus agradecimentos e reconhecimento aos parceiros que estão aqui com a gente hoje. Meu foco aqui na TEM é exatamente a elaboração dos nossos sistemas e na direção da nossa equipe de operações, que conduz as assembleias do nosso cliente. E, para isso, eu preciso entender muito bem do que a gente está fazendo. E esses três que estão aqui com a gente, eles me aturam semanalmente, com 1000 dúvidas por semana. Mayara já está até rindo ali. Que, graças a eles, a gente chegou onde a gente chegou, desenvolvendo o sistema que a gente desenvolveu e aprendeu tudo que a gente conhece hoje também de assembleia. E não é nem 1/10 do que eles sabem. Trazendo alguns números, já supervisionei mais de 300 assembleias aqui na TEM, grande parte delas em conjunto direto com eles, mas até mesmo aquelas que eles não participaram, queria que eles soubessem que, de uma forma indireta, vocês foram responsáveis pelo sucesso dessas assembleias. Recentemente, também tivemos o prazer de nos aproximar da Moro Sodali, também patrocinadora aqui do evento, e aqui representada pela Agnes. Vejo uma sinergia muito grande nessa nossa aproximação, porque a gente oferece valores complementares, auxiliando as administrações a se prepararem para as assembleias. Então, agora eu vou passar a palavra para a Agnes, que já preparou uma apresentação com insights bem interessantes aqui para as companhias acompanhar as tendências e comportamentos acionistas. Obrigada,
Obrigada, Matheus. Obrigada, boa tarde, boa noite quase, né? Um prazer estar aqui com vocês. Bom, para quem não conhece a Moral Sodali, nós somos uma consultoria, né, de assessoria à comunicação com o acionista. A gente trabalha normalmente junto com o jurídico e com a área de RI, tentando fazer aqui melhorar a transmissão da informação. Então, tentando dar um passo além do que é o regulatório, o que é CVM, o que é novo mercado, o que é regra da B3, né, geral, e olhar um pouco para a expectativa de mercado, para as tendências de melhores práticas, o que os grandes acionistas institucionais, principalmente os internacionais, que a gente sabe que tem uma barra um pouquinho mais alta com relação a práticas de conselho, de remuneração, e tudo isso culmina na Assembleia Geral Ordinária, que é onde a gente tem que ir lá aprovar a remuneração, o cap global, né, do ano seguinte e onde a gente elege o conselho. Então, tudo isso, a gente vê essas manifestações vêm dos acionistas. Para não ficar gastando muito tempo aqui falando sobre isso, a gente faz, todo ano a gente tem feito, aí, nos últimos 4, 5 anos, um apanhado, né, das Assembleias Gerais para entender um pouco das tendências e ver como que a gente está comparado com as melhores práticas e as expectativas de mercado. O nosso estudo está para sair, é um lighthouse, né? No site da Moral Sodali a gente tem os passados, devemos estar publicando aí nas próximas semanas esse, que é a revisão da temporada de 23, mas a gente trouxe aqui como um sneak preview para vocês, de primeira mão, algumas das informações aí, de algumas tendências que a gente identificou e que eu acho que vai dar uma introdução boa aqui para o que a gente vai conversar. Pode passar. Mas também. Então, a primeira coisa, né, aqui, né, fazendo o link com a fala aqui do Rafa, é o formato das AGOs. Então, a gente sabe, né, para quem está aqui há mais tempo, que nem nós aqui, lembra, né, das pilhas de procuração e da implementação do BVD e como que isso impactou. E, na chegada da pandemia, a necessidade de fazer isso de forma virtual, de não poder ter o presencial e nessa implementação. Todo mundo aqui acho que lembra, né, de todas as discussões que teve, e a gente vem acompanhando a tendência aí do formato das AGOs. Isso aqui tudo é IBRX 50, tá? Então, assim, mas a gente entende que isso aqui dá uma boa visão. O que a gente viu é que, no começo, teve ali, né, um pouco de relutância, algumas empresas não conseguiram implementar. 21, a gente já viu, né, muito mais assembleia, né, virtual. E aí a gente começou a ver mais assembleias híbridas, mas o ano passado essa ideia já meio que, né, morreu, porque a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de você ter tanto presencial quanto virtual. Então, a gente está começando a ver as empresas ou voltarem 100% para o virtual, irem para o virtual, ou 100% para o presencial. Acho que esse aqui já é um tema que nem é mais tão assim, né, mas é sempre legal a gente acompanhar. Pode passar. Outra coisa que a gente acompanha, e isso para a gente é muito interessante, é o quórum de participação. E aí a gente tenta separar aqui um pouquinho do quórum e um pouco do quórum do que a gente chama de free float aqui, que seriam, né, o que a gente carinhosamente ou não chama de minoritários, né? A gente sabe que aqui no Brasil tem poucas empresas que são full corporations, né? Grande parte das empresas ou tem um acionista majoritário, ou um grupo de controle, ou alguns acionistas de referência, e eles acabam deixando o quórum das assembleias bem alto, né? Então, você vê que a média de quórum das assembleias, elas estão sempre aí acima dos 70%. O que a gente viu, né, na época do BVD, que está um pouquinho para trás, foi que, né, esse quórum subiu muito, principalmente com a participação do institucional estrangeiro, que eles têm, né, uns códigos de stewardship que eles têm que votar, eles têm uma obrigação maior de votar, que a gente não necessariamente vê dos investidores locais aqui no Brasil. Então, a gente viu uma subida grande que contribuiu para isso, mas a gente tem visto que essa participação do free float ela deu uma caída no ano passado. E isso pode ser, ou, né, tem alguns motivos por trás disso. Um é uma saída grande do investidor estrangeiro, e eu acho que tem muita empresa aqui que viu a base acionária dar uma mudada ou dar uma voltada muito mais para o investidor local do que o institucional estrangeiro. E outra coisa é que a gente viu alguma concentração da base. Então, tem várias empresas aí que você começa a ver acionistas de referência, ou que você começa a ver um grupo de controle, ou até alguma retomada, né, de algumas outras empresas via M&A, que você acaba vendo aí um controlador entrando. Pode passar.
Eleição de conselho, né? A gente sabe que esse é um tema sempre legal de discutir. A gente tem visto aqui duas tendências. Uma que a gente não mapeou no gráfico, mas eu acho que é importante a gente falar antes disso, que é a periodicidade da eleição do conselho, né? A gente vê é considerado melhor prática pelas, né, instituições globais que a eleição seja anual. A gente começou a ver as eleições voltarem a ser 2 anos, em grande parte das empresas brasileiras. Então, isso aqui dá uma desvirtuada aqui, talvez, um pouco nos números, porque não necessariamente você tem as mesmas empresas tendo eleição em anos consecutivos. Mas outra coisa que a gente achou interessante aqui, que é o formato de chapa e o formato de eleição individual, né? Antes da pandemia, a gente começou a ver uma tendência grande para as empresas irem para eleições individuais, onde você tinha ali, né, que aprovar cada um dos conselheiros. E isso vindo também, ditando de melhores práticas internacionais, do que os grandes acionistas preferiam. Durante a pandemia, e acho que também para facilitar e algumas outras questões do nosso contexto, aqui a gente começou a ver as chapas voltarem e a gente vê, né, as chapas aqui, né, crescendo de novo, aumentando aqui o formato para a eleição do conselho. O que isso ou pode ser preocupante é que, no momento em que você tem uma eleição por chapa, isso te dá aí uma brecha maior para ter um pedido de voto múltiplo, né? Então, além de você não ter ali, né, a opção para o acionista dele se manifestar contra um conselheiro que ele não está satisfeito, talvez, ou com quem ele não concorda, está aí por N motivos, seja independência no conselho ou diversidade no conselho, que são temas que a gente vem discutindo bastante, mas é o fato também, né, de você precisar chamar uma eleição via voto múltiplo para poder fazer alguma modificação no conselho, então isso acaba impactando um pouco. E aí acho que a gente já, né, voltando para o próximo slide, que é o que a gente vê aqui. A gente viu em 22 aqui um percentual grande, né, dentro do IBRX 50 de pedidos de voto múltiplo que foram adotados, tá? Isso aqui. O ano passado a gente viu essa queda, mas de novo, além de não termos tantas campanhas ativistas, entre aspas, né, ou esse ativismo que a gente chama aqui, que nem a gente viu em 22, de novo, não ocorreram várias eleições de conselho em 23, e a gente tem ali então, um percentual até relativamente grande de eleições individuais, o que acaba evitando esse pedido. Mas, independente disso, a gente ainda enxerga o pedido de voto múltiplo como um grande problema para quem tiver eleição de conselho, então um grande ponto de atenção aí para essa temporada. Pode passar. Outro ponto que é crítico, né, que o pessoal vai discutir bastante também, é a aprovação da remuneração. A gente, né, tivemos mudanças importantes no formulário de referência, isso, né, são coisas que estão evoluindo constantemente. Apesar de tudo que a gente tem visto, tanto que a gente evoluiu aqui, a expectativa principalmente dos investidores internacionais, ou se você estivesse comparando com grandes empresas internacionais, a nossa política de divulgação com relação às práticas de remuneração, ela ainda é muito aquém do desejado. Então, apesar da gente ver esses altos níveis de aprovação, né, isso aqui é baseado, obviamente, né, no quórum presente, a gente vê que grande parte aqui é relacionado aos acionistas de referência. O que é interessante que a gente vê aqui, que o que a gente chama de corporations, né, que é aqui o verde mais escuro, que tem uma aprovação maior, é que quando a empresa tem o capital pulverizado, ela tende a dar mais atenção ao que o investidor está procurando. Então, ela vai, muitas vezes, a gente vê as empresas indo além em termos de disclosure do que simplesmente o preenchimento do formulário de referência e o que é, né, minimamente necessário na proposta da administração, para poder dar esse conforto, porque se eles não tiverem um nível de aprovação alto, eles não passam. E a gente teve aí um caso no ano passado de uma empresa que não passou, e isso pode começar a ficar cada vez mais recorrente, até porque empresas como a ISS e Glass Lewis, que dão recomendação, elas estão
de novo, esse ano elas subiram a barra. Então, algumas coisas que não estavam levando a uma recomendação negativa deles para a política de remuneração vai passar a levar esse ano, e a gente espera que a gente vê mais recomendações negativas e, né, um pouco dessa diminuição aqui desse nível de aprovação. Deixa eu passar. Bom, era um pouco isso, tem bastante coisa depois que a gente vai trazer no material, e assim que o material estiver disponível no Lighthouse, a gente distribui aqui para vocês, né? O pessoal da TEM ajuda a distribuir e colocar na plataforma deles, mas o que a gente já deixou público, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada, que é, né, um pouquinho fora aqui, mas que ajuda bastante nesse processo de construção que a gente vai conversar agora, são os guidelines de ISS e Glass Lewis, né? Eles têm uma política específica para o Brasil, de como eles votam em cada matéria, tá? Não são todas. A gente normalmente olha mais as questões, obviamente, de conselho e remuneração, e a gente fez um resumo que está disponível na nossa página, que é esse documento, e aí depois a gente pode, né, disponibilizar o link para vocês, do que mudou das políticas do ano passado para esse, que seria importante levar em consideração para quem, né, para maximizar a aprovação. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigada. Eu vou passar a palavra aqui de volta para vocês. Muito obrigado, Agnes. Então, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, gostaria de fazer um breve disclaimer aqui. Esse guia que a gente vai apresentar é de autoria da TEM. Ele vai ficar disponível na nossa plataforma de assembleia exatamente para consulta dos nossos clientes. E a gente vai tentar manter ele sempre atualizado. Os três que estão aqui com a gente, eles ajudaram muito a gente produzir esse material e nos dão constantes feedbacks. Mas eu preciso fazer esse disclaimer, porque se tiver alguma coisa que esteja inconsistente, a culpa não é deles, tá? Então, a culpa é nossa. Quanto à dinâmica, eu vou apresentar os temas da apresentação e deixar que nossos convidados façam sua explicação. Para a gente deixar bem dinâmico o evento e participativo, convido os participantes também, tanto presenciais quanto online, a trazerem perguntas aqui, conforme eles forem apresentando os temas. Então, explicações feitas, vou passar a palavra para o Bouzan. Então, Bouzan. Você vai ficar com o microfone também? Depois a gente vai. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, sou Guilherme Bouzan, do Matos Filho, e acho que a ideia aqui, né, um pouco no mote de um workshop, é trazer uma visão mais prática do processo da Assembleia e das matérias que são discutidas em uma AGO. O primeiro tópico que a gente queria trazer, um pouco aproveitando o gancho aqui da Agnes, é a relação com terceiros, né? Como é que o processo da AGO faz com que a companhia tenha esses relacionamentos aqui com terceiros. A gente dividiu aqui, nessa meio mandala aqui que a gente criou, alguns grupos de terceiros que são meio chave no processo aqui das AGOs e como as companhias se relacionam com eles. Acho que o primeiro aqui, grupos a gente chamou de prestadores de serviço, né? Deve estar claro para muitos desses aqui, vocês já têm contato no dia a dia. O primeiro deles é o escriturador, né? Acho que é fundamental aqui a companhia está muito afinada com o escriturador e qual que é o tipo de informação que vai ser passada, em qual formato. Felizmente, hoje a gente tem plataformas como a da TEN que nos ajudam muito, então, por exemplo, em atualização de base acionária, porque a gente sabe que no Brasil a gente não tem o record date, então, cada dia que passa pode ter movimentação na participação e, no final das contas, na Assembleia, você tem que levar em consideração a posição acionária mais atual aí da companhia. Então, é importante a companhia sempre ter um contato bom aí com o escriturador para não só ter a posição acionária mais recente, mas fazer um monitoramento aí para ver como é que está a movimentação, a aquisição, venda de participações. Também a questão do requisito de eleições separado, que a Paula vai falar mais em detalhe, mas ver a participação mínima necessária também vem essa informação via escriturador. E o escriturador também é por enquanto, né, um dos elos mais importantes aí no fluxo de processamento de BVDs e mapa de votação. Além disso, temos nós, os advogados externos, que além de assegurar aí que a companhia está cumprindo todos
os requisitos das leis aplicáveis e tudo mais. A gente ajuda também na definição das estratégias, antecipar cenários, esse tipo de coisa. Os auditores independentes, né, super fundamentais aí na hora das demonstrações financeiras, mas também na hora de definição de como é que a gente vai fazer a destinação do lucro, isso aqui tá de acordo com os auditores estão comprados aqui na ideia de como é que a gente vai apresentar essa informação para o mercado. E as plataformas digitais, aqui representadas pela TEN, que também nos ajudam em todo esse processo, coisas que antes a gente fazia na unha, hoje em dia a gente já consegue, em grande parte, contar com a tecnologia para nos ajudar. Segundo grupo aqui, acionistas reguladoras, acho que não precisamos gastar muito tempo aqui, mas acionistas, provavelmente os stakeholders mais importantes nesse processo. E, como a Agnes falou, a comunicação com os acionistas vem ganhando uma importância maior na medida em que o engajamento dos acionistas, né, dos investidores, vem aumentando e o perfil das bases acionárias das companhias vem alterando também. Então, companhias que hoje não têm controlador definido, eventualmente não têm um acionista de referência, precisam ter um cuidado adicional em como se comunicar com os acionistas e, independentemente da base acionária, ter certeza aí de que todos os materiais, todos os canais de comunicação com os acionistas, como a gente colocou aqui, a proposta, né, as informações sobre como é que vai ser conduzida a assembleia, isso esteja bem claro para os acionistas. E, obviamente, CVM-B3, que são, no final das contas, os nossos xerifes aí. O terceiro aqui, que a gente chamou de proxies, os proxy advisors, como a Agnes mencionou, né, ISS e Glass Lewis, provavelmente os principais, que apesar de, hoje em dia, ainda a gente tem um perfil das companhias abertas brasileiras, na sua maioria, com controlador. Para quem não tem controlador ou não tem ações de referência, isso aqui tem uma importância muito grande. Então, é importante essas companhias conhecerem muito bem as políticas de voto que a Agnes mencionou, para conseguir cumprir tanto os requisitos materiais, né, então exigências que essas proxy advisors colocam para que estejam adotadas na estrutura de governança da companhia, quanto os requisitos de disclosure. Então, às vezes, a companhia já adota algumas medidas, mas comunica mal, né, ou não comunica para os acionistas. Então, é importante, especialmente para as corporations, mas para todas as companhias, porque não é nunca legal você receber uma recomendação de voto contrária, ainda que você assegure, em última instância, né, a aprovação. Mas é sempre bom você conhecerem, né, as políticas de voto, para saberem o que vocês precisam colocar nessa documentação, para ter certeza de que, se uma proxy advisor for engajada, ela vai gostar do material que vocês divulgaram e vão dar uma orientação de voto positiva. E os proxy solicitors, que representados pela Moral Sodali, que ajudam aí no engajamento dos acionistas, na busca dos acionistas e ter um pouco de combate aqui ao absenteísmo dos acionistas. Foram todos? Foram todos. E por último, obviamente, a companhia, né? Ter certeza que o USMU não é exatamente um terceiro, mas a companhia ter certeza aí de que as várias formas de comunicação com os acionistas estão conversando entre si, via departamento de RI, os documentos de convocação da AGO e as outras formas de comunicação com o mercado, então aí lives, entrevistas, reuniões com investidores. E a importância aqui também da comunicação clara e eficiente com terceiros, né, com os reguladores, obviamente, para vocês terem certeza de que eles estão entendendo e que vocês estão cumprindo a regulamentação, né, e os requisitos. Os proxy advisors, para vocês terem tanto quem não tem controlador, uma recomendação de voto que, no final das contas, pode ser a diferença entre aprovar ou não uma matéria, mas, de qualquer forma, é sempre bom ter uma recomendação de voto positiva dessas empresas. B3, né, além da questão de supervisão, hoje tem a questão dos índices também e requisitos próprios para serem cumpridos.
os acionistas, né, obviamente, para ter certeza de que o está tendo um alinhamento de interesse entre a administração e os acionistas, e os prestadores de serviço aí para assegurar um fluxo de trabalho azeitado. Bom, eu queria até aproveitar um momento para fazer uma provocação aqui, até com um olhar mais prático, né? A gente recentemente fez 2 assembleias que teve a utilização do PPP, uma de capital pulverizado e outra com controlador. Mas as 2 eram exatamente quem movimentou foram os acionistas no controlador minoritário, mas para retirar a administração da companhia. E como que você pode utilizar o relacionamento com terceiros a favor da administração, nesse caso, para se defender? O PPP, acho que é um mecanismo que talvez hoje esteja não tão popular quanto antigamente, né? O pedido público de procuração, é uma forma também de engajamento, aí, tanto pela companhia, quando o PPP é feito pela companhia, quanto por acionistas, né? Para tentar, de alguma forma, influenciar o resultado da eleição. O uso do PPP é importante porque ele pode ser sintomático de que, de alguma forma, o que está sendo proposto pela administração, o modo como a administração está conduzindo, não está satisfazendo todos os acionistas ou, de alguma forma, os acionistas querem ter uma interferência maior. Então, voltamos para o ponto da comunicação, né? Todo esse processo de comunicação, e a AGO provavelmente é o ápice, né, do processo de comunicação com os acionistas, é importante para que você, por exemplo, consiga gerenciar um pedido de PPP e manter a companhia se manter aí na liderança da narrativa, né, digamos assim, no controle da narrativa de como é que o que ela está fazendo, como a administração está agindo, está de acordo com o interesse dos acionistas. Porque o PPP é um pouco isso, né? Um modo de engajamento dos acionistas, de tentar mobilizar a base acionária para, de alguma forma, influenciar matérias que estão sendo submetidas à aprovação. Perfeito. Esse seria até um indicativo, então, de uma companhia recorrer a um proxy solicitor? Sim, com certeza. Perfeito. Então, falando aí de AGO, vamos passar, então, para os nossos temas relacionados à AGO. Então, aproveitando a continuação do Guilherme... Opa, deixa eu ver aqui. Acho que aqui a gente vai começar a entrar em cada uma das matérias típicas de AGO. Vamos falar também de remuneração. Mas a primeira matéria aqui é aprovação de contas e demonstrações financeiras, né? Que são, sem querer entediá-los muito com aspectos legais, mas assim, são 2 coisas diferentes. Muitas vezes isso aí é apresentado de uma forma só, talvez um pouco pelo como isso está na lei, que é como uma coisa só, mas aprovação de contas e demonstrações financeiras são matérias diferentes, né? Aprovação de contas, apesar do nome, né, do termo contas aqui, não tem nada a ver com, ou pelo menos não necessariamente tem a ver com números, diz respeito à gestão dos administradores. E demonstrações financeiras, aí sim, aquele conjunto de informações financeiras e contábeis que é apresentado para a Assembleia Geral para aprovação. E essa distinção é importante, porque em CNTP, né, em condições normais, você poderia colocar as 2 como um único item e, assumindo que vai ser aprovado, não tem importância, né? Só que quando você tem uma situação em que, de alguma forma, você quer fazer a distinção, né? Então, por exemplo, a administração vai propor a ressalva da conta de algum administrador. O tipo de voto que é dado em cada uma dessas matérias é diferente, né? As contas dos administradores você pode analisar, fazer uma revisão individualizada da gestão de cada um dos administradores e, eventualmente, ressalvar a conta de um deles, ou de um ou vários deles. As demonstrações financeiras é um pouco diferente. As demonstrações financeiras, a análise que é feita delas é assim, se elas estão... Você pode detestar o resultado que está refletido naquelas demonstrações financeiras, mas se elas estiverem de acordo com as regras contábeis, com as regras legais que são aplicáveis à elaboração delas, não tem como você votar contra aquelas demonstrações financeiras. Você pode votar contra as contas dos administradores, mas não
as demonstrações financeiras. E aqui acho que você trouxe, né, alguns exemplos, né, Matheus? Exatamente. Queria até pedir perdão aí pelo slide ter ficado pequenininho, mas, enfim, aqui no lado a gente está apresentando alguns exemplos mesmo de companhias que aprovaram a gestão dos administradores e as demonstrações financeiras de forma separada, e abaixo, companhias que fizeram junto. E até aproveitando esse gancho, queria perguntar para o Bolzan o que você vê dessa prática de delibera junto, delibera separado, e na hora de deliberar separado, o administrador ele também pode aprovar a demonstração financeira? E como que isso se comporta também numa companhia onde os administradores também são os controladores? Eu acho que são bons pontos. Que nem eu falei, em situações normais, você ter as duas matérias juntas não tem um prejuízo muito grande, porque assumindo que a maioria dos votos vai ser a favor, vão ser aprovados tanto a gestão, né, as contas dos administradores, quanto as demonstrações financeiras. Obviamente, isso traz uma desvantagem se algum acionista, por algum motivo, e aí, de novo, tem a interação também com as agências as proxy advisors, né? Se a proxy advisor achar que, por exemplo, tem uma deficiência no disclosure em relação às contas dos administradores, mas não tiver nenhuma ressalva em relação às DFs, se as duas matérias estiverem juntas, eventualmente uma recomendação negativa para aprovação das contas vai contaminar a aprovação das DFs, porque é um voto numa matéria única. Então, você vai ter essa desvantagem de ter a matéria única. Separado, você pode fazer essa análise caso a caso, né? Então, se você quiser aprovar a gestão dos administradores e quiser ter um voto contrário, por exemplo, nas demonstrações financeiras ou vice-versa, você tendo as matérias separadas, você tem essa vantagem. E tem o ponto que você colocou também, né? A lei proíbe os administradores que são acionistas de votarem as próprias contas, ou seja, votar na própria gestão. Não existe essa proibição para as demonstrações financeiras. Então, quando você tem as duas matérias juntas, o administrador, que é também acionista, não vai poder votar nela, porque é uma matéria única, apesar de só dizer respeito a um dos assuntos. Quando você deixa ela separada, você permite, por exemplo, que o administrador, que é acionista, vote as demonstrações financeiras. Obviamente, ele continua proibido de votar nas próprias contas na gestão. Isso faz diferença quando você tem eventualmente um controlador, porque aí o controlador não vai poder votar, se ele for também administrador, ele não vai poder votar em nenhuma das matérias se estiverem juntas. Se estiverem separadas, ele pelo menos pode votar nas demonstrações financeiras. Não, bacana. Um caso que a gente já pegou também é quando, sem querer, um administrador acaba aprovando. Atualmente, no nosso sistema, a gente já faz até esse bloqueio, a gente já não permite que os administradores aprovem as contas, mas tem casos de que eles, sem querer, acabam aprovando as próprias contas. Se isso passa numa assembleia, foi feita a assembleia, eles aprovaram as próprias contas. Você indica a companhia aí de próximos passos? Sem querer, querendo, né? Então, assim, o impedimento é absoluto. Então, não existe exceção. O que a gente costuma ver é a visibilidade desse tipo de aprovação, né, desse voto, ainda que em impedimento de voto, um voto favorável do administrador aprovando as próprias contas, a não ser que ele seja decisivo, isso acaba passando um pouco abaixo do radar. Então, não tem muito o que fazer. Obviamente, especialmente se a assembleia for gravada, tiver lá o registro do voto dessa pessoa, e acho que o serviço que vocês ajudam aí de previamente já identificar com os acionistas que são administradores e bloqueá-los para essa votação é super importante. Mais de uma vez a gente já pegou um caso em que o acionista nem estava sabendo que ele estava votando as próprias contas, mas acabou votando. E aí o que acontece? Assim, votou contra. Se o voto dele não foi determinante, tem menos chance disso gerar algum tipo de problema. Mas, assim, de fato, ele violou a lei, então fica sujeito aí a sanções, especialmente da CVM, porque aí é uma violação objetiva da lei. Bom, muito bom. Bom, vamos avançando aqui então para o próximo tema de AGO, que é a destinação de lucro líquido
Antes de passar até para o Bolzan, já gosto de fazer sempre aquela mesma pergunta, e se não tiver lucro, né, Bolzan? Se não tiver lucro, isso não é deliberado, porque, ao contrário da destinação do lucro, em que a lei tem um sistema de destinações voluntárias e algumas obrigatórias, algumas voluntárias, no caso de prejuízo, existem regras pré-determinadas que falam o que a companhia deve fazer. Então, isso não fica sujeito a uma proposta da administração para que os acionistas deliberem como é que o prejuízo vai ser tratado. Isso já está tratado de modo obrigatório, de modo mandatório na lei. Então, se você não tem lucro, não vai ter essa matéria na ordem do dia. Inclusive, não vai ter, como a CVM já esclareceu, não tem nem aquele anexo lá de destinação do lucro por causa disso. E aqui só, enfim, as regras sobre isso estão tanto na lei das SAs quanto nas resoluções da CVM, e aí complementadas pelo Estatuto Social e as demonstrações financeiras, né? Só lembrando que essa questão de destinação do lucro, ela já apesar da proposta, né, esse anexo da proposta, vai só lá 30 dias antes da Assembleia, as demonstrações financeiras já têm que refletir a proposta de destinação, né, por uma regra lá da lei das SAs. Então, esse assunto já deveria estar sendo discutido internamente com os advogados e com os auditores antes, na hora da elaboração das demonstrações financeiras. Aqui a gente colocou a ordem geral, né? Óbvio que tem algumas exceções aqui, inclusive uma manifestação da CVM meio caso a caso, de que, por exemplo, as reservas de incentivos fiscais deveriam ser destinadas antes mesmo da reserva legal. Então, eventualmente, o item 3 aqui, que seria antes mesmo do item 1. Algumas dessas destinações são obrigatórias, então a companhia não tem muito como não destinar. Então, reserva legal, a gente tem os limites. A gente tem um slide específico, né? Pode passar. Destinações obrigatórias aqui colocamos, né? São os dividendos fixos ou mínimos das ações preferenciais, o dividendo obrigatório, a reserva legal e a reserva estatutária. Essas são as que, pela leitura da lei, são as obrigatórias. Destinações facultativas seriam a reserva de incentivos fiscais, para contingência, lucros a realizar, estatutária, retenção de lucros e os proventos adicionais. A gente sabe que, na prática, por exemplo, reserva de incentivos fiscais, não tem como a companhia não destinar para essa reserva a parte do lucro que vem dos incentivos fiscais, porque ela pode, eventualmente, distribuir para os acionistas e está violando a regulamentação do benefício fiscal, e isso vai trazer um problema para ela. Então, apesar dela ser tratada na lei como uma destinação facultativa, né, a lei fala, poderá destinar para a reserva de incentivos fiscais, na prática ela não tem muita escolha. Isso aqui precisa ser destinado para a reserva de incentivos fiscais. Reserva para contingências, muito popular durante a pandemia, né, usada como solução por algumas companhias, por uma perda futura, provável, com que o valor pode ser estimado. Então, esses são os 3 requisitos para que a administração proponha a destinação de parte do lucro para uma reserva de contingência. Reserva de lucros a realizar polêmica também, porque várias companhias ainda continuam usando a redação original da lei das SAs, que falava que basicamente todo o lucro a realizar você poderia alocar nessa reserva, tirando, por exemplo, da base de cálculo do dividendo obrigatório, sendo que a redação atual da lei das SAs, ela permite só que a parte do dividendo obrigatório que exceder o lucro realizado é que você pode destinar para essa reserva de lucros a realizar. A gente já teve algumas decisões da CVM discutindo esse assunto. Reserva estatutária, depende se a companhia tem ou não essa previsão no estatuto, né, como o próprio nome diz. E retenção de lucros, que em última instância, assim, a última porteira para a companhia manter o lucro dentro da companhia e não distribuir para os acionistas, depende aí da aprovação apresentação de um orçamento de capital, indicando aí de onde vão vir os recursos e as aplicações daquele recurso. E alguns limites aqui, né? Reserva legal, acho que está mais comum aqui para todo mundo, 20% do capital social, ou a companhia pode deixar de destinar para a reserva legal, se considerando o saldo que tiver lá.
mais as reservas de capital, isso exceder, se for no mínimo, aliás, igual a 30% do capital. E reserva legal mais reserva estatutária não pode ser maior do que 100% do capital social. O excesso precisa ser destinado, tudo isso aqui precisa estar considerado, gente, estamos falando aqui meio regras gerais, mas isso aqui precisa estar considerado na hora de elaborar a proposta de destinação do resultado, que também vai estar refletindo as demonstrações financeiras. E aqui algumas questões, né? As regras societárias nem sempre conversam com as regras contábeis, né? Os CPCs são internalizados, né? Os FRS são internalizados mais rápido do que a lei consegue mudar. Aliás, essa é várias pessoas fazem essa crítica à lei das SAS, que ela é muito detalhista na parte que trata de contabilidade, deveria deixar isso mais para os CPCs. Então, como é que uma coisa conversa com a outra? Né? Porque as companhias, especialmente as companhias abertas, elas estão sujeitas à regulamentação da CVM, e a regulamentação da CVM incorpora os CPCs. Como é que você lida com isso versus as regras que estão na lei das SAs, por exemplo? Outro ponto, algumas decisões judiciais em relação aos benefícios fiscais vêm permitindo, por exemplo, que as companhias distribuam parte do lucro que é obtido com benefício fiscal. Como é que você lida com isso com uma companhia que já tem lá um estoque na sua reserva de benefícios fiscais? Como é que você reverte isso? Porque não existe previsão expressa na lei de como é que você vai transferir esse saldo cuja distribuição passou a ser permitida para alguma outra reserva ou mesmo distribuição de proventos. E essas ordens de reversões e ajustes, né, que não necessariamente estão previstos lá na lei das SAs, mas, por exemplo, de proventos que foram declarados no passado e prescreveram, né, onde isso deveria entrar aqui na ordem de distribuição na ordem de destinação dos resultados. Então, são todas questões que, assim, tentando trazer um pouco aqui o aspecto prático, não tem uma solução dada na lei, mas são coisas que as companhias precisam lidar na prática. Perfeito, obrigado, Bolzan. Queria lembrar, pessoal, que se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão aí, a gente vai chamar para fazer a pergunta. Antes de passar até para a Paula, logo depois da Paula a gente vai fazer um break, vai ter um cafezinho ali atrás, servindo um lanchinho, e depois a gente volta com o Cauê, a gente abre uma sessão de perguntas e respostas, e depois vai ter um momento para network, tá? Então, agora eu vou chamar a Paula. Então, Paula, para falar do tema aí bem polêmico, que é a eleição, tanto de Conselho de Administração quanto do Conselho Fiscal. Só que, antes da gente começar a falar da eleição em si do Conselho de Administração e eleição do Conselho Fiscal, a gente tem alguns princípios básicos que muitas vezes a gente vê que o pessoal deixa passar. Então, queria só pedir para a Paula passar aí um resumo aí dos princípios básicos de eleições. Bom, você vai colocar já naquele slide, Matheus? Vou trazer aqui sim. Eu acho que eu vou deixar até por conta aqui da apresentação, já no slide aqui, comparação da eleição por candidato por voto múltiplo, mas aí a gente passa também pela separada, geral. Bom, tá bom. Basicamente, a primeira coisa, né, que a gente faz é a fixação do número de membros para o mandato quando você tem no estatuto uma faixa, né, de entre X a Y de membros. Então, a primeira coisa que se faz quando a gente vai tratar de eleição de conselho de administração é colocar ali como ordem, né, a fixação do número de assentos para aquele mandato. E aí, em termos de eleição mesmo, o que a gente faz você tem a eleição majoritária, que pode ser por candidato ou pode ser por chapa. Tem algumas companhias que têm isso no Estatuto Social, já cravado se vai ser por chapa, se vai ser por candidato. As que não têm, geralmente esclarecem na proposta da administração, e no próprio BVD vai aparecer, né, se a gente tem ali o candidato, ou se a gente tem ali a chapa da administração. E você tem também o ponto da eleição em separado e o ponto de voto múltiplo, né? Eleição em separado, se houver, você tem ali os percentuais da parte de preferencialistas, de 10% do capital social, 15% de ON, no caso das ON, sendo que Novo Mercado, a gente passa também para o quórum
ali de 10%. Isso para fins de eleição em separado. E na parte do voto múltiplo, né, que todo mundo sempre fica, voto múltiplo, ele não é exatamente um bicho de 7 cabeças, o racional é dar para cada ação a quantidade de votos que tem de assentos no Conselho de Administração. E aí, com uma fórmula, né, chega-se, você tendo a fixação ali do número de membros, você tendo as ações presentes, a mesa, no início ali dos trabalhos, vai dizer qual é a quantidade de votos que garantem a eleição de um membro quando é feita a eleição via voto múltiplo. E aí, os acionistas distribuem essas ações dentre os candidatos, e aí, com as assembleias online, eu já vi um pouco de cada forma, mas uma coisa que ajuda bastante, principalmente se são muitos membros, se são muitas ações presentes, é dar uma tabelinha ali de Excel, cada um preenche, volta para a Assembleia já com todos computados, ou indo, né, um a um, ele vai distribuindo os votos. Quando tem o controle definido, geralmente já se define antes, e essa tabela, pelo menos com a parte dos controladores, como eles votam, também já aparecem. E aí o que acontece os mais eleitos, os que têm mais votos, né, são eleitos. E, enfim, da parte de eleição, das metodologias de eleição, é mais ou menos isso. Você quer explicar a sua tabela? Acho bacana que assim fica até um pouco mais visual, né? Porque quando a gente fala de voto múltiplo, geralmente vem aquele monstro na cabeça de como que vai ser feito o voto múltiplo. Então, aqui o que a gente quis apresentar é que, por exemplo, a gente tem um conselho com 3 cadeiras. Numa eleição por candidato, o acionista ele vai votar com as 100 ações dele, como está no exemplo, em cada um dos candidatos. Se a gente fizer as contas, nada mais, ele teve 300 votos, onde ele botou 100 em cada candidato. Quando a gente vai para o voto múltiplo, ele permanece tendo, entre aspas, ali os 300 votos. Só que agora ele pode distribuir isso de uma forma diferente. Isso dá mais força para ele quando ele centraliza tudo em um candidato só, ou ele pode dividir em 2 candidatos, enfim, aqui ele já não tem mais aquela restrição de aprovar somente 3 candidatos. Ele tem uma quantidade ali de votos e ele pode juntar isso tudo em um candidato. Dá mais força para o acionista minoritário. Então, é só uma forma de representar mais visual qual é a relação entre a eleição por candidato e a diferença da eleição por voto múltiplo. Mas aí eu vou deixar a Paula aí seguir. Assim, um pouquinho antes até de chegar em mais detalhamentos do voto múltiplo, porque é uma coisa que não acontece assim com tanta frequência. Quando você tem, por exemplo, um pedido da eleição em separado, via de regra, até por recomendação da própria CVM, tem decisões também do colegiado, você faz primeiro a eleição em separado e depois você faz a eleição majoritária. E na eleição separado, né, com os minoritários aí, com a participação ininterrupta para pedir essa eleição em separado, fazem a eleição, essas ações ficam desconsideradas para a eleição majoritária e depois faz a eleição majoritária. Né? Tem alguns casos que tem tanto o voto múltiplo como a eleição em separado, aí você abandona, por exemplo, uma eleição majoritária por chapa, passa a ser por candidato, passa a ser no regime de voto múltiplo, mas ainda assim você faz primeiro a eleição em separado e depois você faz a eleição pelo voto múltiplo. Bom, tem alguns casos que a companhia até opta por fazer a eleição geral primeiro, mas a gente vê que tem ali, inclusive a redação na eleição geral Sim. Caso o acionista tenha votado na eleição em separado, ela vem acontecer. Sim. Então, assim, ela já deixa entender ali que realmente a eleição em separado ela acontece primeiro, mas isso é uma dúvida que a gente vê recorrente aí com os clientes. Via de regra, eu pelo menos sempre aí faço a eleição em separado primeiro para depois fazer a eleição majoritária, né? E depois a gente tem um outro ponto também da eleição do Conselho, que trata dos independentes, né, sobre a deliberação, sobre a independência dos independentes. A deliberação em si era uma coisa que só existia por um novo mercado, e também recentemente, aí hoje aplicável para todas as listadas, com um conceito muito similar ao do novo mercado, mas ela é também
uma deliberação, né, sobre os independentes. E tem também um ponto aqui importante, que é a eleição do presidente ou vice-presidente do Conselho, também aparece, e tem um pouco de tudo. Essa regra está contida no Estatuto Social, alguns poucos exemplos não têm isso dentro do Estatuto, e aí a nossa recomendação é para que seja em Assembleia, mas, via de regra, tem isso escrito no Estatuto, até porque a lei fala isso, né, de colocar no Estatuto, e pode ser tanto por Assembleia quanto por RCA. E aí, quando é em Assembleia, também é uma das deliberações que a gente faz no Conselho de Administração. Tá? E depois o Cauê também vai falar, mas todas essas informações sobre os independentes, todas as informações ali do 73 até o 76 do formulário de referência, aparecem todas essas informações ali na proposta da administração também. E agora do Conselho Fiscal? Chegou uma pergunta aqui dos nossos participantes virtuais, né? Pergunta do nosso amigo Leandro Nunes Brisanetti, coordenador de RI. E a primeira pergunta que ele faz são 3, tá? Então o negócio é complicado aqui. O que fazer se for aprovada uma chapa, mas não for aprovada a caracterização de independência dos membros? Existe a possibilidade de acontecer? E se sim, poderiam explanar como proceder? Olha, assim, acho um pouco difícil, é possível, mas é um pouco difícil de acontecer, principalmente naquelas companhias que tenham o controle definido. Mas, se acontecer, o ponto aqui é que esse independente ele continua compondo a chapa, mas a sua eleição como independente ela não está válida. Então, você tem que só ali entender se dentro da chapa tem o mínimo de independentes, ainda que ele não seja declarado independente, mas isso não afetaria a chapa em si, né? A chapa, por exemplo, quando você coloca uma chapa e tem uma eleição em separado, aí, se eventualmente tem um número cravado, você automaticamente sabe que um da chapa vai ter que cair para aquela eleição em separado acontecer. E se você tem uma faixa de candidatos, né, você, geralmente, quando você vai fixar essa quantidade de membros, ali você já tenta também perguntar, porque a eleição em separado é uma coisa que pode ser pedida na hora, ao contrário do voto múltiplo, que tem que ser pedido com 48 horas de antecedência. Então, isso é uma coisa que pode acontecer na hora. E aí, em sendo feito a fixação dos membros, ali você já tenta trazer também a pergunta para ver se tem alguma eleição em separado, porque, se tiver, eventualmente, a gente sobe, coloca em votação um número maior, ainda dentro do range do Estatuto Social, que é para, eventualmente, a chapa inteira conseguir passar, e mais eleição em separado. Enfim, você tem várias formas, mas ponto do independente não significa que ele precise necessariamente cair da chapa, principalmente se você já tiver composto o quórum dos independentes, seja ele aquele quórum normal do anexo K da 80, seja o do Novo Mercado, que é um pouquinho só diferente, ele continua podendo ser eleito, mas não como um independente. Perfeito. Eu vou voltar aqui só um pouquinho no fluxograma para a gente explicar, quando a gente estava falando da eleição em separado, e aí que tanto para as empresas que a gente tem ações PN, mercado, quanto as empresas que têm somente ação ON. Mas aqui, seguindo nesse fluxo, então, só para deixar um pouco mais claro, a gente tem ali a possibilidade de atingir o quórum para ordinárias, possibilidade de atingir o quórum para preferenciais, e caso não seja atingido esses 2 quóruns, a gente ainda tem uma repescagem, né? Você consegue ter um candidato eleito pelas 2 ações. E caso também não atinja esse quórum e a gente não tem eleição separada. Logo em seguida é feita a eleição geral, que é a eleição majoritária. Ela é definida ali tanto no estatuto quanto na proposta, né? Vai depender de companhia a companhia, sempre por chapa ou por candidato. Caso seja atingido o percentual do voto múltiplo, é adotada a eleição por voto múltiplo. E aqui só um pouco mais simples quando a gente não tem ações preferenciais. Sim, porque daí, pelo menos, você tem só a parte de uma eleição em separado, caso ela aconteça. Exatamente. Bom, acho que a gente pode ir agora aqui para a eleição do Conselho de Administração. Só mais um ponto que eu queria trazer da eleição do Conselho de Administração por voto múltiplo.
é que naquela fórmula que a gente estava falando sobre o número mínimo para ser atingido, ela conta a quantidade de todas as ações presentes na Assembleia. Só que todas as ações presentes na Assembleia, a gente sabe que não são todas elas que vão votar necessariamente algum candidato. Tem muitas ações que são desconsideradas no próprio BVD, que vem por abstenção, e a pessoa não está ali presente na Assembleia, então ela não vai alocar aquele voto necessariamente a um candidato. Então, a gente aqui na nossa plataforma, a gente consegue pegar o número mínimo, tanto conforme manda as normas, quanto um número mínimo real, que é abaixo, para a companhia conseguir se basear, que atingindo aquele número, ela já consegue manter os candidatos dela dentro do Conselho. Aliás, uma coisa que é cada vez mais frequente, a companhia, a administração, ela sente o cheiro ali, né? Se vem um pedido de voto múltiplo. Então, cada vez mais a gente tem feito simulações de eleição, né, pelo voto múltiplo, principalmente quando a companhia está um pouco mais pulverizada e você tem um pouco menos de visibilidade do que vai acontecer. Ajuda muito, lógico, o pedido com 48 horas antes, mas você começa a acompanhar bem a base acionária e começa a fazer simulações, né? E, como você bem disse, quais são as ações consideradas para a fórmula? São as ações presentes e a quantidade de assentos que você tem dentro do Conselho de Administração, e dali você surge com um número que você garante a eleição de um membro. Essas simulações também, uma dica legal é, para sempre que for fazer, usar sempre quórums de AGOs recentes e não de AGS, porque as AGS, às vezes, têm alguns assuntos que muda completamente o tipo de investidor que aparece. Então, via de regra, a gente sempre usa quórums de AGOs anteriores, e é lógico, né? Se você teve, por exemplo, um follow-on que diluiu muito mais, você começa a puxar um pouco o histórico, a entender um pouco a base acionária. Isso é uma coisa que o pessoal do Mauro Sodali ajuda muito, para saber quem comporia com quem, para fazer as simulações de quais são, eventualmente, os indicados, por exemplo, numa companhia de capital pulverizado, né, se conseguiria eleger a chapa inteira, ou ainda que a chapa inteira separada ali, porque no múltiplo você não vai ter a chapa inteira, mas quem é que passa e quem é que, eventualmente, não passa. Duas coisas aqui também interessantes, falando muito de companhia com capital, com controle definido e capital pulverizado. As que têm capital pulverizado, elas não vão ter a figura da eleição em separado. A eleição em separado é só quando a companhia tem um controle definido. Então, as companhias com controle definido têm esse ponto de eleição em separado e voto múltiplo como direito dos minoritários de solicitação, mas as de capital pulverizado, elas vão ter só a figura do voto múltiplo. Perfeito. Mais um ponto ali que eu estou observando, a gente ia esquecer, é exatamente a companhia se precaver para redução de chapa, né? Então, toda vez que a companhia ela já tem uma eleição por chapa e, eventualmente, não só pela instalação da eleição em separado, a gente já teve casos de que um membro deixou de integrar a chapa por problemas de saúde ou simplesmente por uma desistência voluntária, né? E a gente já tem que fazer uma tratativa dos votos que a gente recebe via BVD. Porque no BVD ele tem a chapa que é indicada pela companhia, tem uma segunda pergunta, que é caso um dos membros, né, deixe de integrar a chapa, e quando em assembleia é trago uma nova chapa, aquele filtro já tem que ter sido feito. Então, todos os acionistas que já votaram via BVD, você já tem que entender quem vai manter o voto na chapa e quem não vai manter. Por isso que, para a gente já deixa sempre configurado uma chapa reduzida, a gente já pede até para a companhia, já é bem desconfortável, né, levantar esse tema internamente, mas quem, eventualmente, deixaria de integrar a chapa, ou se vai ser votada uma nova fixação do número de cadeiras, se for variável, mas isso é um ponto bem importante, a gente já viu isso acontecer bastante, das companhias terem que se responder ali na hora e aí demorar para definir quem que vai reduzir e tudo mais. Então, a gente já prefere deixar tudo preparado para, na hora da Assembleia, já imaginar todos os cenários mais caóticos e já estar preparado para eles, né? Sim. Vamos passar aqui para o Conselho Fiscal? Bom, o Conselho Fiscal, é engraçado que ele ainda é um ponto, né? Eu achei que as pessoas já tinham até um pouco superado, mas ele ainda é um ponto.
de desconforto, né, para muitas companhias, por conta da pergunta obrigatória no BVD de quer instalar o Conselho Fiscal, né, aquela luta das companhias para pedir para a CVM tirar a pergunta do BVD, ainda que o acionista possa solicitar a qualquer momento durante a Assembleia, ainda que não esteja dentro da ordem do dia. Mas, enfim, nas companhias que não tenham, né, o Conselho Fiscal permanente, e tem a possibilidade ali da solicitação da instalação do Conselho Fiscal, e ali respeitando os patamares também de participação social, né, a gente tem não só na lei, mas para quem está começando um pouco mais nessa linha de companhias abertas, a própria Resolução 70, que fixa ali os percentuais. Uma vez instalado, se atinge esse percentual e o BVD facilita que esse quórum seja instalado com bastante facilidade, vai se fazer a fixação do número de cadeiras daquelas companhias que, dentro do Estatuto, eventualmente não tenham cravado ali, né, 3, 5 membros, porque a lei fala entre 3 e 5. Então, aquele Estatuto que repete a lei fala entre 3 e 5, você vai também ter a fixação do número de cadeiras, já com uma proposta de, por exemplo, 3 cadeiras, né? E aí, caso haja a eleição em separado dos ordinaristas, né, se faz a eleição em separado dos ordinaristas, do preferencialistas também, né, 5% ali para os preferencialistas e 10% para os ordinaristas, lembrando que, para quem lê só a lei a primeira vez e não está acostumado, vê ali os 10% e fala, bom, o acionista que está pedindo ali a eleição em separado, ele não tem os 10%, então a gente não vai ter eleição em separado. Tem uma decisão bastante antiga já do colegiado da CVM, que nessa parte do Conselho Fiscal, esses 10% tem que estar no float. Então, aí fica muito fácil de pedir, né, essa parte da eleição em separada ali dos ordinaristas. E aqui a gente também tem esse ponto de eleição por chapa ou eleição por candidato. Depois da eleição, a gente fala sobre a remuneração do Conselho Fiscal, e aí a gente fecha a eleição do Conselho Fiscal. Tem a grande pergunta de: houve pedido de instalação do Conselho Fiscal, não há candidatos. Aí, contando um pouquinho de história, eu gosto de falar, né? Eu vou parar de falar que eu não gosto de falar, que eu já falei muito isso, não vou parar de falar, porque eu gosto de falar. Lá atrás, B3, como companhia aberta, que houve pedido de instalação do Conselho Fiscal sem indicação de membros. E aí, restou prejudicado o pedido, porque não havia membros para serem eleitos. Foi um bafafá. E aí, a própria área técnica da CVM depois se manifestou, dizendo que, uma vez pedida a instalação do Conselho Fiscal, ele tem que ser instalado e, nas empresas de controle definido, deveriam ter os candidatos, e nas empresas de controle pulverizado, se não tivesse indicação, a própria administração poderia indicar, o que é um contrassenso do ponto de vista de governança, inclusive. Menciono até uma decisão do colegiado, que é do Trindade, inclusive, dizendo que, uma vez instalada, coloca-se os membros, só que essa mesma decisão diz que o controlador, por exemplo, se não quiser participar dessa eleição e não quiser indicar alguém, ele não é obrigado a fazê-lo. Lógico que corre-se o risco de ter aí, por exemplo, no órgão composto por 3, você vai ter aí o risco de, eventualmente, ter um conselho fiscal formado por 3 pessoas que você desconhece. Mas, enfim, isso é uma coisa que o racional talvez esteja mudando. Apesar de, no ofício circular, existir a recomendação da CEP de que haja as indicações e que, uma vez pedida a instalação, ele tem que ser instalado. O ponto é que, na nova regulamentação da CVM, pelo menos como proposta, né, chegou-se à redação da norma que, se não há indicação de candidatos, a instalação do Conselho Fiscal, de fato, não ocorre, por uma razão prática bastante óbvia, que é a não existência dos candidatos. Queria trazer um detalhe, acho que
porque eu sou um pouco mais perfeccionista também, eu trouxe até aqui uma coluna ali que são opções, que está escrito QS e DS. Questão simples e deliberação simples. Tá? A gente vê muitas companhias emitindo BVD e aí vai assim para o escriturador, depois a gente recebe na plataforma e tem que dar um match diferente. Então, solicitação de instalação do Conselho Fiscal. Sim, não ou abster-se. Tem muitas companhias que trazem com aprovar, rejeitar e abster-se. Então, a gente vê essa troca, às vezes, de questão de deliberação simples, é um detalhe pequeno, mas muitas vezes a gente tem que até ajustar o sistema para poder dar match nas respostas que vem do escriturador com o que a gente já tem no sistema. Bom, acho que eu vou avançando aqui, então, passando do Conselho Fiscal, falar sobre a remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal. Nossa Cara, Senhora. nossa, aqui ficou bem ruim mesmo. Ô, Bolzan, empresta aí os óculos. Eu posso ler aqui, tá, Paula, um pouco para te ajudar, mas aqui a gente está falando sobre a remuneração, apesar de ela não estar descrita lá na 132, que é o artigo que fala sobre as matérias de AGO, é entendido como matéria de AGO, né, Paula? Então, a gente pode deliberar assim como matéria de AGO. Eu vou ler aqui um pouco dos exemplos, a gente trouxe até alguns exemplos aqui do como as companhias fizeram isso. Então, algumas delas trouxeram aqui fixar a verba anual da remuneração dos administradores, deixa uma bem genérica. Outro exemplo que a gente tem aqui, deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores no montante e aí fala sobre o montante, discrimina se é fixo, se é variável, ou seja, traz uma discriminação um pouco maior. Então, eu queria até ouvir um pouco na prática, o que você aconselha, Paulo? A gente discrimina mais a remuneração, a gente deixa um pouco mais genérica? Bom, começando do fim, então, né, sobre como escrever no BVD. Eu, particularmente, não sei a opinião do Cauê e do Bolzan, mas eu, particularmente, gosto de escrever no boletim o menos possível. Edital também. E por quê? Porque você tem que corrigir alguma coisa, fazer algum ponto, quanto menos documento você tem para corrigir, melhor. E o BVD, uma vez divulgado, é um pouquinho... Você corrige, se tiver erros, você inclusive, não precisa necessariamente seguir o rito ali dos 25 dias, mas o ponto é que eu prefiro não colocar os valores e apenas dizer, olha, aprovar a remuneração conforme na proposta da administração. Eventualmente, quer colocar os valores cravados ali, coloca. Sugestão, isso é sugestão de vivência mesmo. Não escrever os números por extenso, porque depois tem que corrigir, o número inteiro não bate com o extenso que vale, aí vira aquele barata voa dentro da empresa, quem que errou e quem que não mexeu no número por extenso. Eu evito ao máximo usar números por extenso também. Algumas companhias juntam ali, né, tipo, a remuneração da administração em X, às vezes coloca, até agora tem muita pergunta sobre põe o comitê de auditoria, não põe o comitê de auditoria, tem várias formas de fazer isso, se quiser colocar também ali uma remuneraçãozinha, pode pôr, principalmente se for um comitê estatutário, e a remuneração do Conselho Fiscal. Eu particularmente, gosto de separar completamente o Conselho Fiscal da administração, até porque, muitas vezes, você não tem a instalação do Conselho Fiscal, e isso pode levantar a lebre, inclusive, no começo. Tá? Mas, enfim, é meio a gosto do freguês. Voltando um pouco para a parte mais conceitual da remuneração global, ela não é exatamente um ponto nas empresas com controle definido, ela é um ponto nas empresas de controle pulverizado. Porque, assim, com controle definido, por mais que o investidor vá lá no ouvido da Agnes e encha a paciência, e a SS Glass Lewis diz que, olha, não tem ali um indicador ISD, a remuneração está excessiva, não está explicada, a variável não está explicada e por aí vai, por mais que você tenha dor de cabeça do investidor, você tem a aprovação em Assembleia da Remuneração. Nas companhias de capital pulverizado, se você não tomar um cuidado e destrinchar realmente a remuneração, aí não é só o item da remuneração do formulário de referência, que é um inferno para todo mundo, para o RH, para a companhia, para o advogado, mas, enfim, fato é que, com o controle definido, ela passa, com o controle não pulverizado, talvez ela não passe. Quanto mais cuidado a gente tiver para destrinchar essa remuneração nessas companhias de capital pulverizado, melhor. Um outro ponto é o que entra
nessa conta, né? Entra essa parte do Prolabore, entra a parte da variável, entra a parte de todos os benefícios nessa conta da remuneração da administração. E lembrando também, na parte da remuneração do Conselho Fiscal, que tem exigência lá mínima, né, da lei de pelo menos 10% ali do Prolabore, que paga em média para os diretores. Então, lembrem sempre, na hora de conversar com RH, com o pessoal de gente, que agora, assim, além dessa parafernália toda, eu fui muito no momento da Assembleia, na parte da eleição, mas o momento preparatório de proposta de administração, etc., cada vez mais a gente tem um período longo, porque tem uma série de comitês olhando a documentação e aprovando, seja candidatos, seja remuneração, que são os principais pontos. Mais alguma coisa? Bom, eu acho que é isso, até por conta do horário também. Então, a gente vai dar uma pausa agora, pessoal, para o break. Tá? Então, um cafezinho ali atrás. Tem alguns bolinhos ali, pães. Então, a gente vai dar uma pausa de 15 minutos. E aí, logo mais, a gente volta com o Cauê. São 6h35 agora. A gente volta, então, 6h50. Bom, então vou começar aqui. Então, o terceiro quadro a gente separou exatamente para falar um pouco sobre as documentações pré e pós-AGO. E aí, para isso, a gente vai ter o Cauê apresentando e falando um pouco sobre esses documentos. Então, vou começar aqui o quadro trazendo o nosso cronograma de AGO, para ficar um pouco mais ilustrativo, mas aí eu vou deixar a palavra com o Cauê agora para falar um pouco sobre os documentos. Bom, boa noite, obrigado a todos pela presença. Acho que aqui a ideia, depois das apresentações, né, que a gente falou muito sobre as questões jurídicas, de como preparar os temas da Assembleia, como fazer a eleição dos conselhos. Aí eu guardei esse tempo aqui para a gente falar sobre documentação e para falar um pouco sobre dores na hora de preparar a documentação, na hora de olhar os prazos, quais são as coisas que eu fui anotando, que são as coisas que eu percebo quando a gente vai trabalhando nesse assunto, que talvez tenha interesse para vocês também compartilhar e ver se vocês têm as mesmas dores. Eu fiz até uma colinha aqui de problemas que eu enfrento no dia a dia de assembleias. Acho que primeiro a gente colocou, né, tem um cronograma aqui, que eu acho que vou passar um pouco rápido, porque eu acho que imagino que todos vocês já conheçam essas datas de cor e salteado e sofram com elas todos os anos. Mas acho que pontos que eu queria chamar a atenção, né? Então, tudo bem, tem aquele aviso da data prevista, que, né, ninguém pode esquecer, a gente sempre, é o começo do ano, todo mundo está voltando um pouco das festas, às vezes esquece que tem que divulgar esse aviso, então sempre lembrar de divulgar esse aviso até o dia 15 de janeiro. Acho que coisas que a gente pode começar a chamar a atenção. Então, primeiros prazos relevantes aqui, acho que até passando um pouco aqui, né, a gente começa aqui do... Quem está no 15 de janeiro, você está indo para cá, né? Isso. Ah, então tá bom. Vamos chegar aqui, então, acho que convocação, acho que é o primeiro grande ponto que a gente sempre discute com as companhias sobre convocação, que a gente fala muito sobre a questão do convocar com um mês de antecedência e convocar com 30 dias de antecedência como se fosse a mesma coisa, e não é necessariamente a mesma coisa, né? Quando a gente... Ainda bem que todos são advogados aqui, ninguém vai brigar comigo, mas quando você puxa lá no Código Civil, como é que você conta prazos mês a mês, né? Prazos mês a mês, você pega o dia do começo do prazo, é o mesmo dia do prazo do mês seguinte, é quando termina o prazo. E 30 dias é diferente, 30 dias são 30 dias corridos que você conta no calendário. Então, sempre que a gente fala com convocar um mês de antecedência, se você está convocando a sua Assembleia, se você está disponibilizando toda a documentação no dia 25 de março, a sua Assembleia vai ser no dia 25 de abril. Então, você vai contar um mês, você não vai contar 30 dias, porque se você contasse 30 dias, a sua Assembleia daria no dia 24. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante, porque também existe uma diferença entre o que é você convocar a Assembleia, que inclusive ela tem um prazo de 21 dias, você nem usa esse prazo de um mês ou de 30 dias, etc. A Assembleia, pela lei das SA, se convoca com 21 dias de antecedência, mas quando você fala de AGO, a lei das SA determina que a documentação seja disponibilizada com um mês de antecedência. Então, a documentação que você tem que disponibilizar são as demonstrações financeiras, a proposta da administração, o BVD, o manual, enfim, todo o pacotinho que a gente prepara para fins de convocação. Então, é importante ter essa questão da distinção do prazo, até para você não ter falhas na hora de contagem, que, por exemplo, você tem, enfim, muitas companhias divulgam as DFs
relativamente antes da convocação, mas tem companhias que fazem a divulgação das DFs e a disponibilização dos materiais da AGO meio que ao mesmo tempo. E isso, às vezes, dá questões de prazo, especialmente quando você tem que publicar em jornal. Então, às vezes, a companhia está toda trabalhando ali, não, a gente tem que disponibilizar tudo com um mês de antecedência, inclusive as DFs, só que as DFs você tem que mandar para o jornal, para não sair no mesmo dia, tem que sair no dia seguinte, e você disponibiliza toda a documentação na CVM com um mês de antecedência, e a publicação do jornal acontece no dia seguinte. E ela, teoricamente, não cumpriu o prazo de disponibilização da lei, e você começa a entrar em outras discussões. Se você perde o prazo de um mês das DFs, o que você deveria ter feito? Você deveria ter divulgado aqueles 3 avisos, avisando que toda a documentação está disponível na sede da companhia, que você dispensa se você publicar com um mês de antecedência as DFs. Então, companhias que fazem com prazos muito próximos de divulgação de DF e convocação de assembleia, toma cuidado com essa coisa do 30 dias ou um mês de antecedência, que dá diferença na hora de você contar todos esses prazos. Acho que outras coisas, né? Acho que pode até ficar no cronograma. Quando a gente está ali nos prazos do BVD, né? Então, especialmente aqui, eles são mais relevantes quando você tem eleição de candidatos, né? Então, você tem o D-25 para divulgar para as pessoas que quiserem indicar algum candidato, e eles têm que cumprir os quórums previstos na lei, que varia de acordo com o capital da companhia, mas você tem que enviar em até D-25, e a companhia tem 3 dias úteis para responder ao pedido. E sempre tem essa discussão, mas os 3 dias úteis, eles podem passar dos 25, eles não podem passar dos 25, e se o investidor manda no último dia e tem alguma coisa faltando, aí você vai responder e não dá tempo. Então, tem que ficar atento, o prazo de D-25, ele tem que acontecer nesse período. Então, o acionista ele tem que mandar um pedido, tem que estar tudo pronto, e a companhia tem que, enfim, infelizmente, nem sempre você vai conseguir cumprir o prazo de 3 dias úteis se o investidor deixar para enviar tudo muito em cima do prazo, mas a companhia está protegida aqui pelos prazos que a norma da CVM prevê para poder cumprir. E aí está atento que você tem o D-20 para republicar o BVD se você tiver que incluir algum candidato. Bom, acho que podemos... A gente tem a lista dos documentos, né? Vamos Quer começar pelo BVD? Vamos começar pelo edital. Edital? Acho que edital de convocação, o que eu fui anotando aqui de preocupações que a gente deveria ter com o edital? Então, obviamente, enfim, o edital vai conter a data, a hora da assembleia, se ela vai ser exclusivamente digital, etc. Mas quais são as coisas que estão previstas na norma que às vezes a gente esquece que você tem que colocar no edital? Porque às vezes a gente tem essa impressão de que, eu vou colocar o básico aqui no edital e vou jogar tudo para o manual, e nem sempre você vai estar cumprindo exatamente o que a norma pede. Então, por exemplo, coisas que estão lá no 81, que tem que obrigatoriamente estar no edital. Então, coisas mais óbvias, ordem do dia, como é que vai ser realizada a assembleia, etc. Mas tem um ponto que às vezes as companhias esquecem, que lá no 81 fala que a documentação necessária para você participar da assembleia tem que estar no edital de convocação. Então, muitas companhias não colocam, jogam para o manual, mas está previsto na norma que a lista de documentos tem que estar no edital de convocação. Então, tomar cuidado para não esquecer de colocar essa informação no edital de convocação. Outra coisa importante é, quando você tem eleição de conselho, não pode esquecer de colocar no edital que você tem que colocar o percentual para poder pedir voto múltiplo. Está previsto na norma, também tem que constar no edital, não pode esquecer de colocar. Bom, último ponto do edital, que eu acho que vale para todos os documentos, e aqui vamos falar de todos eles, aqui é o seguinte: muitas vezes as companhias, vocês têm que preparar, né? Tem que preparar o BVD, e o BVD tem lá instruções de preenchimento, forma de entrega, você vai no edital, tem documentação necessária para participar, formas de participação, como você entrega o BVD, para onde você manda, qual que é o prazo, e quando você vai no manual, tem as mesmas informações. E a gente pega várias vezes na hora de revisar essas documentações que as informações não são consistentes entre os documentos. Então, às vezes você tem... A companhia está fazendo... Ano passado ela fez uma assembleia no Teams, aí no dia seguinte no ano seguinte ela faz com a 10 Meetings, e a documentação, na hora de você atualizar, ela está desatualizada. Então, tem uma parte que fala, envia a documentação por e-mail, mas ele está usando o sistema da TEN, ele envia a documentação pela plataforma. Então, assim, essa coisa de cuidado na revisão dos documentos, tanto para que ele fique consistente com a forma que você está adotando para realizar a assembleia, seja virtual, híbrida ou presencial,
e também compatibilizar essa questão de procedimentos e documentos, e etc., entre os documentos para fins de convocação. Então, tomar cuidado nessa revisão, até para você não ter divergências e depois você ter acionista, cada um mandando de uma forma, o RI fica maluco porque está recebendo documento de todos os lugares, e pode ter acionista reclamando, algum fala que mandou num canal, aí a companhia não viu, aí passa o prazo, aí depois ele fala que ele mandou, enfim. É importante tomar cuidado com essa questão da documentação, que a gente vê essas dores de dia a dia. Exatamente, estava conversando exatamente sobre isso, né, recentemente, sobre exatamente o copia e cola, às vezes, do ano passado e não se atentar a alterar essas informações, principalmente de dinâmica. E até por isso, isso aqui que eu estou apresentando é um modelinho de edital todo comentado aqui nosso, e a gente disponibiliza esse modelo para download, tá? Então, do nosso cliente que façam tanto digital como presencial ou híbrido. E o bom aqui já pega as instruções relacionadas à plataforma. Completando aqui até também sobre percentual do voto múltiplo, o que a gente acabei presenciando também são muitas companhias não colocando o percentual de acordo com a resolução 70, mas sim de acordo com o que está na 6404, né? Então, seria mais um ponto aqui também que a gente anotou aqui como uma das falhas. Também é um ponto importante, foi o ponto que a Paula fez, né? A gente tem que tomar cuidado que nem sempre os quóruns que estão na lei das SA são os quóruns que se aplicam às companhias abertas. Então, não pode esquecer da resolução da CVM que reduz alguns quóruns. E aí, Cauê, queria pedir até para você comentar um pouco mais sobre o extrato da posição acionária. A gente deixou até um destaquezinho aqui. Esse é um ponto que a gente sempre vê também. É muito interessante, que é uma prática da companhia colocar na documentação que o acionista tem que enviar, colocar também um extrato de posição acionária atualizado para ele poder comprovar a condição de acionista. Acho que essa é uma prática muito comum. Eu acho que as companhias têm que tomar cuidado, porque exigir extrato de posição acionária ele não é permitido por lei, a não ser que o seu estatuto social expressamente diga que você pode exigir. Então, quando você vai no artigo 126, inciso 2º da lei das SA, ele fala lá, você pode pedir extrato de posição acionária se o estatuto tiver a previsão disso. Então, tomar cuidado com as companhias que exigem e colocam no manual, que tanto você pode receber um ofício da B3 pedindo para você excluir essa previsão, como você pode ter acionistas questionando a necessidade de ter que enviar esse extrato, e, na verdade, ele não ser exigível nos termos da regulamentação. Bom, perfeito. Aqui a gente está um pouco sobre modo de participação, alguns avisos. Mas acho que antes até da gente seguir, a gente recebeu uma pergunta aqui do Daniel Kuratomi, RI da Pacaembu, que fala o seguinte: as empresas que são de capital aberto, mas não são listadas na Bolsa, precisam cumprir o prazo de 30 dias ou 21 dias para a publicação do edital de convocação da AGO? A publicação do edital de convocação ele tem que seguir o prazo de 21 dias. Essa é uma previsão da lei das SA. Até se você for no ofício da CEP, ele tem uma parte que eles falam, olha, você tem que disponibilizar a documentação com um mês de antecedência, mas o edital de convocação e a publicação do edital ela pode ser feita com 21 dias, ainda que a CEP recomenda que você faça tudo com um mês de antecedência, já que você está subindo toda a documentação, já sobe tudo de uma vez, também não tem muito por que esperar para publicar o edital. Mas isso se aplica para todas as companhias abertas. Perfeito. A gente até trouxe aqui, isso daqui foi até um bate-papo que eu tive com o Cauê, e a gente falando sobre uma das práticas que acontece na Assembleia, né, você diz ali no edital que tem que fazer o cadastro com 2 dias de antecedência para a Assembleia Digital. Aí o acionista faz o cadastro, só que ele tem pendências, ele deixa pendências para depois. E aí passam os 2 dias, encerra ali o período de inscrição e ele quer mandar documentos complementares. E aí gera aquela complicação, às vezes até mesmo no ato da Assembleia ele queria trazer um documento que ficou pendente. E aí queria que você comentasse isso um pouco também. A companhia aceita ou não aceita? Acho que o ponto é o seguinte, a gente tem a previsão lá na resolução também, que se a companhia adotar a forma digital de realização da Assembleia, ela pode encerrar o período de inscrição com 2 dias de antecedência. É um ponto interessante que, às vezes, também companhias que pensam, são 2 dias de antecedência ou são 48 horas de antecedência? Eu acho que, pelo menos na minha visão, também a Paula ou o Guilherme podem discordar se eles acharem, mas para mim 2 dias são 2 dias, então eu não posso usar 48 horas se a norma fala 2 dias. Então, 2 dias até 23h59
do segundo dia anterior à Assembleia. Mas acho que esse ponto também é um ponto importante. Então, se a norma permite que você encerre a inscrição com 2 dias de antecedência, o acionista tem que estar com a inscrição dele completa com 2 dias de antecedência. Então, a documentação tem que estar toda pronta, ele tem que ter enviado todos aqueles materiais que você colocou no seu manual, que são a referência até para a proteção da companhia, para dizer, olha, essa é a documentação que eu exijo, eu sou capaz de demonstrar que dentro dessa lista, um determinado acionista não enviou alguma coisa que eu determinei como necessária para a participação. Mas, a rigor, a companhia não deveria aceitar documentação fora do prazo, e tem até uma questão de tratamento equânime com outros acionistas, porque se você aceita de um acionista uma documentação que veio fora do prazo, você deveria estender esse tratamento para outros acionistas também. Então, tem sempre que tomar cuidado para não criar situações de tratamento privilegiado para algum acionista numa tentativa de acomodar alguma questão ali de participação. Perfeito. Bom, se tem mais algum ponto que eu ia sobre o edital, a gente pode ir para o BVD. Vamos passar para o manual. Manual, perfeito. Depois a gente fala separado da proposta. Ali até. Maravilha. Bom, a gente já falou de alguns. Então, a questão da documentação, procedimentos de ser consistente, o extrato de posição acionária. A gente sempre também essa coisa de, o que eu vou exigir de formalidades? Então, documentação, pode enviar tudo por PDF, por e-mail, pode enviar tudo físico por correio, eu vou exigir autenticação, a procuração do estrangeiro tem que estar apostilada, tem que estar registrada em cartório, eu vou exigir reconhecimento de firma na procuração, enfim, tem todas essas discussões de o que eu vou exigir do meu acionista. E acho que aqui, enfim, não existe nenhuma determinação legal de quais requisitos que você pode ou você não pode exigir. Acho que o mais importante aqui é o que a companhia entende ser o confortável ela exigir para poder confirmar a natureza daquele acionista como acionista e como tendo o direito de participar na Assembleia. Mas acho que o principal ponto aqui é você ser consistente. Então, se você decidiu que você vai aceitar a documentação por PDF, que você vai dispensar reconhecimento de firma, você vai exigir reconhecimento de firma, que a procuração pode ser aceita com assinatura de DocuSign, ou precisa ter ICP, enfim, o procedimento que você definir seja consistente em seguir esse procedimento para fins de cadastro dos seus acionistas. Acho que outros pontos, prazo limite de cadastro, nós falamos, quórum de instalação. Às vezes é interessante você deixar no manual para ter mais clareza qual vão ser os quórums de instalação para as matérias da sua ordem do dia. Para temas de AGO é mais simples, a gente tem só o quórum fixo de 1/4, mas ter cuidado que se você tiver uma AGE, se você tiver uma questão de alteração de estatuto, lembrar que você pode ter um quórum diferenciado para alguma matéria da sua ordem do dia. E lembrar também que você pode ter quórums diferentes, tanto de instalação como para fins de deliberação em AGO e em AGE. Você pode ter, como os BVDs, você tem BVDs diferentes para AGO e para AGE, você pode ter, inclusive, quórums de presença diferentes em cada uma dessas assembleias, e você pode ter cenários em que uma AGO é instalada, mas uma AGE não é instalada, e você tem que fazer uma segunda convocação. E o último ponto que também surge com discussão é a questão de record dates. Então, não existe na nossa legislação uma previsão específica de qual deve ser o record date, então a gente tem a discussão de o que eu vou usar. É a base do dia do escriturador, é a última base disponível, que sempre tem o delay de D-2 por conta da liquidação da B3. Eu vou aceitar acionistas que trazem extratos de custódia da B3 com posições diferentes ali na hora da assembleia. E acho que aqui também é uma questão que você precisa ter consistência. Então, sempre tem essa questão mais sensível de eu vou aceitar, eu não vou aceitar, eu vou considerar só o que está na base. Acho que a companhia, então, tem que estar confortável e tem que adotar uma postura que seja consistente, até para que você não tenha depois acionistas questionando por que ele pôde participar, por que foi considerado uma posição de uma data ou não uma posição de outra. Então, é um ponto que vale a pena ter atenção. Diga. Achei que eu falava alto, segundo minhas filhas. Bom, vamos lá. Eu já vi situação em que o acionista tentou se eleger e, na data da Assembleia, ele já não tinha aquela posição suficiente para ser eleito. Uhum. E aí? O que a gente faz? Chora, briga com ele? Bom, acho que aqui é a discussão de qual foi o record date que você usou. Então, no momento que o acionista faz o cadastro dele, ele tem uma determinada posição, que você considera, inclusive, se ele mandou BVD, você usa para fins dos mapas, etc.
Mas no dia da Assembleia você vai puxar a base atualizada mais recente e você vai usar ela como base. Então, se uma semana atrás ele tinha a posição, no dia da Assembleia ele zerou a posição, ele não tem mais direito de voto na data da sua Assembleia. O que a gente viu é que, pelo extrato, né, do escriturador, a gente tinha realmente uma posição suficiente para ele se eleger. Mas, de fato, ele tinha vendido as ações no dia anterior. Mas não tinha liquidado? É. Bom, acho que aí a questão Era da... por conta dos 2 dias. Foi azar, então. É a questão da consistência da Não tem database jeito. que você usou. Se você usou um record date do escriturador do dia, ele vai ter esse delay de D-2. Que era a última disponível que a gente tinha. Tá bom, obrigada. Sempre tem discussões quando tem investidores que fazem posição em empréstimo, que tem liquidação em D0, então tem que estar atento a sempre ter um critério consistente para você não estar exposto a questionamento depois de discussão de votos, especialmente quando você tem um voto determinante. Né? A última coisa que você quer ter é a discussão de se aquele voto deveria ou não deveria ter sido considerado, ele era determinante para uma determinada votação. Obrigada. Eu acho que um ponto que a gente falou também, aproveitando que estava com o tema de proposta ali, sobre, na proposta, já vi, né, o que a companhia vai fazer de acordo com os cenários, se instalou esse separado, com relação a deliberar o número de cadeiras. Então, se você puder comentar um pouco mais sobre isso, acho que foi bem bacana essa conversa que a gente teve, e acho que seria legal repassar também. Acho que a gente falou, a Paula falou bastante sobre como funciona o processo de eleição, né, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. E para fins de proposta, o importante é que na proposta da administração você tenha tudo colocado de forma muito clara o que é que você está sendo proposto. Então, você vai colocar matéria por matéria, então, a fixação da quantidade de membros. Então, deixa lá qual é a quantidade de membros que a administração está propondo e, preferencialmente, já coloca qual é o tratamento que você quer dar, caso tenha alguma mudança de chapa, ou caso tenha eleição em separado, você tem que alterar o tamanho do conselho. Então, na deliberação que você for fazer, até para você não ter discussão, é melhor você já estabelecer de antemão qual é a proposta de administração para tratamento dessa situação. E na forma também de eleição do Conselho de Administração, é até uma recomendação que você faça isso, é que você explique na proposta de administração quais são os cenários que podem acontecer. Então, se você está propondo uma eleição por chapa, uma eleição individual, se existe a possibilidade de ter voto múltiplo, como é que ele vai ser feito, qual é o quórum e etc. Se existe a possibilidade de eleição em separada, então é importante a proposta já explicar para o acionista quais são os possíveis cenários ali de eleição. Aqui eu trouxe só um recorte do ofício circular, então falando sobre essa explicação. Acho que então a gente pode passar para o BVD, Cauê? Vamos para o BVD. Perfeito. Acho que até a gente acabou pulando a proposta, mas acho que também só pequenas notinhas, né? O Guilherme falou a questão do prejuízo. Quando você tem prejuízo, você não precisa fazer uma deliberação de destinação, porque existe a previsão de você, né, levar para prejuízos acumulados aquele prejuízo do exercício. Você não tem que fazer a deliberação, mas tem que tomar cuidado. Você não tem que apresentar o anexo também de destinação do resultado, mas não esquece que tem uma previsãozinha também lá no ofício de que você tem que escrever na sua proposta que você não está apresentando o anexo de destinação de resultado porque você teve prejuízo no exercício. Então, cuidado para não esquecer, para também não levar um ofício da B3 ou da CVM falando, olha, você não colocou a nota sobre a ausência do anexo de destinação de resultado. Acho que outros pontos de proposta também, só para a gente não esquecer. Muitas vezes você tem que atualizar o artigo. Eu até coloquei artigo 5º, porque eu acho que todos os meus clientes, o capital social está no artigo 5º. Mas lembrar que sempre que você tem emissão de ações, capital autorizado, teve stock options, se você teve emissão de ações no meio do caminho, não esquecer que você deveria atualizar o artigo 5º na primeira oportunidade possível. E não esquecer também que se você teve renúncia e preenchimento de vacância do conselho ao longo do mandato, naquele mandato tampão que é eleito pelo próprio Conselho de Administração, tem que lembrar que na próxima Assembleia você tem que fazer a reeleição desses membros. Então, não esquecer, às vezes a gente deixa passar, esquece que tem alguém lá com mandato tampão e convoca uma Assembleia, esquece que tinha que fazer a reeleição do membro. Então, ficar atento a esses pequenos detalhes. Acho que outras questões de proposta, a Paula comentou quais são os temas da ordem do dia, então,
todo mundo sabe a dificuldade de preencher o item 8 de remuneração, enfim, colocar todas as informações do stock option, tem que preencher linha a linha. Quando você tem estouro de remuneração global, né, não esquecer que você vai ter que reratificar depois, idealmente explicar por que você teve o estouro, até para poder explicar para o seu acionista, evitar alguma recomendação contrária de agências de proxy. Então, são pontos também para ficar atento. Bom, perfeito. Só queria mandar aqui um lembrete, então, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, a gente está atento aqui, a gente leva o microfone para fazer a pergunta, tá? Então, passamos assim para o BVD. Pronto. Bom, questões de BVD, acho que a primeira questão, que eu acho que é muito prática e a gente também vê acontecer, é sempre um barata voa quando acontece, é que tem que estar atento à questão da senha do Cicorp. Então, Bom, a gente sabe geralmente quem está cadastrado no Cicorp, quem fica com a senha do Cicorp. Muitas vezes a senha se perdeu, a senha expirou, ninguém sabe onde está a senha. E a única coisa que não pode acontecer é no dia que você vai subir o BVD, descobre que ninguém tem a senha de confirmação do BVD e tem que ir atrás do diretor. E você tem que depois, enfim, acaba não conseguindo. Às vezes você não consegue mandar o BVD no prazo porque você não achou a senha do Cicorp. Então, acho que daqui a pouco a gente vai ter um happy hour, mas acho que todo mundo amanhã, quando chegar no escritório, checa onde é que está a senha do Cicorp, para ninguém ter dor de cabeça na hora de convocar a assembleia. Acho que outras coisas. Falamos de reapresentação, falamos de prazo limite. Acho que tem algumas questões de BVD. A gente falou do Conselho Fiscal e acho que eu queria até reforçar a questão do Conselho Fiscal, que a gente não pode esquecer de colocar a pergunta do Conselho Fiscal. Então, enfim, já vi casos de a companhia esquecer de colocar a questão do Conselho Fiscal e ela tem que estar em qualquer assembleia, não só nas AGOs, mas também nas AGEs. Então, se você fizer uma AGE com BVD, não esqueça de colocar a pergunta do Conselho Fiscal no seu BVD. Acho que existe uma discussão que é super interessante com relação à eleição em separado, que às vezes a gente acha que a eleição em separado do Conselho de Administração ela é parecida com a eleição do Conselho em separado do Conselho Fiscal, e ela não é. Tem que lembrar que o que a lei das SA prevê, né? Numa situação de uma companhia que tem ações ordinárias, só você tem ali 10% do capital social que pode eleger um membro do Conselho de Administração em separado. A gente tem que lembrar que esse quórum ele não é um quórum de instalação, né? Ele é um quórum de eleição. Então, você só tem a utilização da eleição em separado e aquele colégio apartado para fazer a eleição em separado se você tiver 10% da sua base, dos seus acionistas, pedindo a eleição em separado e votando em um candidato para a eleição em separado. Então, às vezes, a gente se depara com cenários em que você tem acionistas pedindo a eleição em separado no BVD, às vezes você excede o quórum dos 10% do capital social, mas não teve candidato no BVD. Aí você chega na Assembleia, o que você faz? Você faz eleição em separado ou você não faz eleição em separado? E acho que aqui a resposta é, se você teve pedido, mas você não teve candidato, você não deveria considerar esses votos para fins da eleição em separado, porque aquelas pessoas que apenas pediram para fazer, mas não indicaram um candidato, elas não estão participando daquela votação. Então, elas são descontadas na hora de você verificar se você teve ou se você não teve aqueles 10% do capital pedindo a eleição em separado. Bom, bacana. A gente aqui trouxe até um exemplo, do preenchimento das instruções ali iniciais do BVD, a gente também tem esse modelinho. Isso porque algumas coisas são relacionadas à forma de participação, a gente também está trazendo aí a participação do BVD digital, então é importante que as informações estejam batendo, né, o que foi encaminhado do BVD com o que vai ser configurado dentro da nossa plataforma para o recebimento do BVD digital. Algumas orientações aqui de entrega também. Então, novamente, a parte Bom, o Rafa está tentando aqui para explicar um pouco do BVD digital. O BVD digital, ele é um BVD encaminhado, ele é considerado BVD encaminhado diretamente para a companhia, tá? Então, o acionista ele pode encaminhar o BVD tanto para o custodiante, quanto para o escriturador ou para a companhia. Então, uma forma de facilitar o recebimento dos BVDs direto para a companhia, ao invés dela pegar aquela ficha, fazer um cara crachá passando para dentro do sistema, às vezes tem companhia que recebe muito BVD diretamente nela, ela já pode oferecer uma
uma facilidade para o acionista ele se cadastrar, ele marca o BVD digital e aí você tem dois benefícios. Um, reduzir o trabalho da companhia de repassar aquilo para dentro do sistema, e outro, a gente incentiva a participação dele via BVD também, que acaba evitando, trazendo mais previsibilidade, exatamente, evitando uma mudança de cenário durante uma assembleia. Aqui a gente fala sobre a parte de documentação, e aqui, acho que é um pouco mais de formalidades, né? Campos aqui para preencher, orientações de participação, orientações sobre o sistema eletrônico é uma coisa que a gente vê faltar bastante, então fica aqui um ponto de alerta para as companhias com relação à orientação de participação. Cauê, quer complementar alguma das informações que a gente passou por aqui? Acho que só o último comentário, já que a gente está aqui no BVD, também lembrar, né, de a questão de documentação, de consistência. Então, a documentação que você exige do acionista para ele enviar o BVD diretamente à companhia. Então, você tem que ser consistente em termos dessa documentação. Então, a documentação que você exigir de um acionista, você tem que exigir de todos. E o prazo limite que você der para o acionista enviar o BVD deveria também se aplicar a todos. Lembrando que, embora a legislação fale em 7 dias, a companhia pode, se ela quiser, inclusive, receber o BVD com prazo menor, desde que, obviamente, ela avise para os seus acionistas que ela vai aceitar BVDs, inclusive, em prazo menor. Só uma dúvida, até para você e para os demais também. A gente teve a consulta pública sobre a alteração da resolução 71 da CVM. Queria mais entender com você se já há algum tipo de atualização, qual que é a expectativa em relação a essa alteração, que traz algumas questões relevantes aí para as companhias, né? Mas essa dúvida mesmo. Claro. Essa audiência pública ela trouxe algumas propostas que podem mudar bastante a dinâmica da Assembleia, né? Então, para quem não se lembra ou já esqueceu das principais mudanças, né? Que tem a questão de que agora todas as assembleias vão precisar de BVD, tem a questão da redução do prazo de 7 para 4 dias úteis, prazo limite para você poder fazer a entrega do BVD, com a contrapartida, né, de que passa a ser responsabilidade da companhia fazer as compilações das informações de escriturador e de IB3 para fins de divulgação de mapas. Que mais que teve de mudança relevante? Teve a questão dos... Oi, fala. Sim, tem alteração, e acho que isso, tem que se colocar também os votos desconsiderados no mapa. Tem a questão do prazo, que acho que talvez seja uma questão relativamente polêmica, né? Que é aquela coisa de que o BVD vai ter que ser disponibilizado com 27 dias de antecedência, que gera uma discussão aí se... Será que a gente está aumentando o prazo de convocação das assembleias, que é de 21 dias, hoje das AGEs especialmente, né? Que é de 21 dias, será que a gente está aumentando esse prazo para 27 dias? Então, tem algumas questões aí que acho que foram comentadas pelo mercado e estão sendo analisadas pela CVM, mas em termos de prazo, a minha expectativa é que não deve vir nada para essa temporada de assembleias. A CVM vai analisar, enfim, no tempo que for necessário. E eu acredito que vai vir só para a próxima temporada. Tá ótimo. Obrigado. Então, ano que vem, nessa mesma data, a gente vai estar falando sobre as alterações da Resolução 81. Falaremos aqui sobre todos os novos cuidados para poder fazer as assembleias no novo formato. Eu tenho uma pergunta complementando o Fábio. Qual é a previsão de vocês, que vocês acham aí para as alterações da consulta pública? O que vocês estão imaginando? Sei que não depende muito de vocês, né? Mas o que você acredita? Acho que é uma completa bola de cristal. Eu não sei quando é que a CVM pretende divulgar a nova norma. Eu imagino que ela vai divulgar com alguma antecedência para as companhias se prepararem, mas a não ser que a Paula ou o Guilherme tenham alguma informação mais precisa. Spoiler, hein? Eu não sei, mas certamente é véspera de feriado. Porque ou o seu ano novo é aquele caos, né? Eu só espero que não seja no carnaval. Mas, assim, é sempre véspera de feriado. Bom insight, Paulinha. Pelo menos o ofício CEP ainda não chegou, né? Antes do carnaval, que a gente está esperando aqui. Perfeito. Acho que a gente... Ficou faltando mais algum ponto, Cauê? Acho que a gente até bateu o horário também. O mapa, a questão dos mapas. Quer fazer algum comentário sobre os mapas? Acho que tem pequenos comentários sobre os mapas, que são também coisas de atenção, né? Acho que o principal deles é muito tomar cuidado na hora que você sobe os mapas no Empresas.net. Cuidado que tem vários tipos de mapa.
o EmpresaNet ele divide entre mapa de AGO, mapa de AGE, mapa de AGOE, e tem um mapa consolidado, mapa do escriturador, mapa detalhado, mapa sintético final. Então, toma cuidado na hora que você for subir o mapa para não subir na categoria errada, porque senão 6 meses depois você vai levar uma multa combinatória da CVM, porque ela vai dizer que você não subiu o mapa e quando você vai olhar, na verdade, você subiu na categoria errada. Então, tomar cuidado com esse ponto em relação a mapas. Acho que outros pontos de mapa, que acho que tomar cuidado, questão um pouco de prazo. Então, lembrar que o mapa do escriturador, né, ele tem o prazo limite de 48 horas, mas lembrando que ele geralmente é disponibilizado antes. Então, tem que falar com o escriturador, porque tem escriturador que te manda o mapa, tem escriturador que coloca num sistema e fica esperando você olhar. E a obrigação, na verdade, é que a companhia deve subir o mapa do escriturador imediatamente assim que ele é disponibilizado. Então, geralmente é bem antes das 48 horas. E lembrando que as 48 horas é o prazo para o escriturador liberar o mapa. Então, na hora que o escriturador libera, a companhia tem que, o quanto antes, preparar o seu mapa para fins de divulgação no EmpresasNet. Perfeito. Então, assim, além do nome, como que você vai subir aquele mapa? Uma coisa que eu já peguei, fiquei bem confuso para entender de algumas empresas, é que entrava no mapa de consolidado de votação à distância e na hora que você abria o arquivo estava escrito mapa final de votação consolidado. Uhum. E aí você viu o título no arquivo diferente do arquivo, como ele foi marcado, né, na hora de fazer o upload. Então, isso é uma das coisas que eu já vi em algumas também. Acho que é um bom ponto aí também para prestar atenção, na nomenclatura também dentro do documento, na capa do documento. Exatamente. Acho que é um ponto de atenção também de revisar o documento e tomar cuidado de qual que é o mapa, né, que você está subindo para divulgação. Perfeito. Bom, acho que é isso então, pessoal. Queria agradecer aí novamente a participação de todo mundo. A gente vai deixar aqui agora para perguntas e respostas. Queria saber se alguém aqui presente ou até mesmo online, Rafa, se puder dar uma olhada se tem alguém online mandando alguma pergunta. Teve bastante durante o evento também, né? Sim. Vamos ver aqui. Plateia, alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Acho que passamos por todos os pontos, né, Matheus? Eu tenho uma pergunta. Nem uma pergunta, é mais um lembrete. Quando você publica o detalhado antes do prazo, você não precisa publicar o consolidado, né? Lembra isso para mim? Se você subir o mapa detalhado no dia da sua assembleia, você fica dispensado de subir o mapa sintético. Caso contrário, você tem 7 dias úteis para subir. Você tem que subir o mapa sintético no dia e subir o mapa detalhado até 7 dias úteis depois da sua assembleia. E até lembrando aqui também, com relação à ata, ao final da assembleia, tem companhia que anexa o consolidado junto da ata, tem companhia que não anexa, como que você vê isso? Bom, acho que anexar o mapa na ata é uma prática das companhias, porque não é necessário você anexar. O que você tem que fazer, né, pela resolução é indicar quantos votos você teve a favor, contra e abstenção de cada matéria. Então, esse é o requisito que tem que estar na sua ata para fins regulatórios. Muitas vezes as companhias anexam o mapa porque fica mais fácil, então ela já vai ter a mesma informação, né, em relação à distribuição dos votos, mas você não precisaria necessariamente colocá-lo como anexo. Agora, o fato de você colocar o mapa como anexo da ata não vai dispensar você também de subir o mapa de forma separada na categoria específica do EmpresasNet. Perfeito, pessoal. Finalizando, então, o evento aqui, já que não temos nenhuma pergunta, queria fazer algumas considerações finais. Primeiro, agradecer os palestrantes de hoje, Guilherme, Paula, Cauê e o Matheus. Avisar que o material que a gente está compartilhando, a gente vai enviar por e-mail para todo mundo que está cadastrado, que se cadastrou naquela landing page, tá? Se alguém mandou um nome para mim no privado ou para alguém da equipe da TEM, dá um double check se ficou cadastrado lá, porque senão não vai receber. Também o contato de todo mundo que participou, se quiserem marcar uma reunião, se quiserem conhecer mais o trabalho. E, por fim, lá fora, aqui no ambiente externo, aqui do Powerful Rooftop, a TEM reservou uma mesa, e aí a primeira rodada de todo mundo é por conta da casa.
Então, quem quiser ficar para o happy hour, para bater um papo mais direto, qualquer um de nós, ou entre vocês, tá o convite. Tá bom, pessoal? Obrigado pela participação de todos. Rafa, ô Vitor, bota na